disse usa ele para e Deus é daqui, Jesus Santo, dizendo sobre mais sua palavra e a vida do caminho certo. Cada dia mais seja mais forte. Ele está fazendo a vida, vai passar um momento por aí, está vivo. Também os irmãos podem estar aqui presentes para diminuir a vida. E também a pessoa de cada um que está aqui, que veio tirar um momento para adorar o Senhor. E abençoe todo esse planeta e o Brasil especificamente, que a nossa presença não faça. Em Jesus, amém. Amém. Quem lembra aonde nós pregamos domingo passado? E não me faça passar vergonha, em nome de Jesus. Atos? Qual capítulo? Irmãos, hoje nós não vamos pregar em Atos, nós vamos dar uma esparecida na mente. Vamos alargar conhecimentos, né? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no 4º Evangelho. Ah, João, muito bem. O filho me olhou de lá para cá. O Evangelho segundo escreveu João. Qual que é o capítulo mais conhecido de João? 3, Vitor? Justamente. João, capítulo 3. Mas nós não vamos pregar em cima do versículo 16. João, capítulo 3, eu vou estar lendo os 7 primeiros versículos. E eu peço que vocês... Vamos ler até o 8º versículo. Amém? E eu peço que vocês me acompanhem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Irmãos, nós temos aqui uma figura peculiar. João, o evangelista, narra o encontro de um homem com o nosso Senhor. Um homem que poderia se passar por mais um dos seguidores de Cristo. Poderia facilmente se passar por mais um que acompanhava no meio da multidão Cristo. Mais um dos desafortunados aos olhos de Roma e aos olhos dos judeus que seguiam Cristo. E talvez seja por isso, e eu estou convencido que é por isso, que João começa este diálogo apresentando algumas credenciais de Nicodemos, mostrando quem Nicodemos era. João começa dizendo que Nicodemos era fariseu e principal dos judeus. Em algumas versões, e talvez na sua esteja, príncipe dos judeus. Isso é importante para nós. E é por isso que João faz questão de registrar aqui. Porque isso justifica, por exemplo, o fato de Nicodemos ir ter com Cristo de noite e não de dia. Nicodemos fazia parte de um conselho chamado de Sanedrim.
em Jerusalém. Isso era um grupo religioso que João Batista criticava, que Jesus criticou muito durante o ministério por causa da hipocrisia que eles tinham no tocante a guardar a lei mosaica, o Antigo Testamento, o Pentateuco em especial. Este concílio de Sanedrim, nada mais é do que o Sinédrio que julgou o nosso Salvador. Ele era composto de 71 membros. Era a Suprema Corte, o STF, Supremo Tribunal da antiga Israel. 71 homens compunham estas cadeiras em Jerusalém, no grande Sinédrio. Entre esses homens nós temos sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, anciãos. E além desse grande Sinédrio em Jerusalém, nós temos os menores, que eram cortes organizadas com 23 juízes cada, que tinham funções locais, julgavam causas menores localmente no meio da comunidade. Muito parecido com o que Moisés faz no deserto. Não é? Ele estabelece homens para julgar sobre o povo, para que não precisasse chegar tudo até ele. Então nós temos a corte maior, o Sinédrio maior, que era 71 membros, e depois nós temos as menores, de 23 membros. Este Sinédrio tratava de questões religiosas, é verdade, mas também problemas políticos, problemas legais, como, por exemplo, a quebra de alguma lei do Antigo Testamento, alguma lei mosaica, o calendário judaico, as festividades judaicas. Ele tratava de casos criminais também e de julgamentos. Por exemplo, o julgamento de Cristo, que foi por esse grande sinédrio de 71 membros, ao qual Cristo foi submetido. Nós não sabemos ao certo qual era a cadeira, qual era a função de Nicodemos dentro dessa corte. Se ele era juiz, o que ele era. Esse texto não revela para nós, não é? Mas, por ele estar presente no processo condenatório de Cristo, no processo condenatório de alguns apóstolos, a saber Paulo, a saber Pedro, é provável que ele tivesse uma influência muito grande neste grande sinédrio. Nicodemos, segundo nós lemos em João, segundo é possível ler em João, capítulo 7, versículos 50 e 51, Nicodemos era um destes que organizavam e orientavam, e ele tinha uma voz muito ativa, porque ele questiona, porventura a nossa lei julga o homem sem primeiro ouvir, saber o que ele fez? Então ele tinha uma função que lhe permitia questionar a Suprema Corte de Israel. Não era qualquer um que fazia isso. Ainda hoje não é. Se eu ou o Vitor for questionar algum membro da Suprema Corte portuguesa ou brasileira, é capaz de dar ruim, né? É capaz da gente ser ainda punido de alguma forma. Tá? Além disso, Nicodemos aqui é nos apresentado como um dos principais dos judeus, ou um dos príncipes dos judeus. E é interessante porque o termo usado aqui para principal dos judeus é a mesma palavra que é usado para governador, para comandante, para chefe, para líder. Então ele tinha uma influência muito grande. Ele tinha um domínio legal muito grande. Podemos dizer tranquilamente que ele era um homem notável entre os seus. Respeitado. Nicodemos, ele está encarregado não apenas de conhecer a lei, mas de também interpretar e aplicar a lei de Moisés, a lei veterotestamentária, né, do Antigo Testamento, durante o primeiro século depois de Cristo. E é por isso que Nicodemos temia, então, ou quem sabe se envergonhava de ser visto com Cristo, e por isso ele vai visitar Cristo de noite. Só que nós temos que nos lembrar que mais para frente ele reconhece a Cristo publicamente, como sendo o Messias. Ele intercede, inclusive, pelo fim, o fim do corpo de Cristo, como o procedimento ia ser feito. Tá? Uma vez que nós conhecemos um pouquinho de quem era Nicodemos, esse personagem que vai ser principal para nós hoje estudarmos esse texto, eu gostaria de tratar com os irmãos de alguns
pontos que eu achei relevante e importante nesse texto. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que conhecer sobre Deus não é suficiente para a salvação. E é isso que nós vemos nos 2 primeiros versículos. Nós vemos um conhecimento que Nicodemos tinha, mas era um conhecimento errado sobre Deus. E este conhecimento errado sobre Deus é pior do que não conhecer a Deus. Ai, pastor, o que é isso? Conhecer um Deus fajuto, feito à sua imagem, à minha imagem, é pior do que não conhecer a Deus nenhum. Nicodemos faz uma afirmação. Ele diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele era intelectual. Ele, conforme nós vemos, era um principal dentro dos dele. Ele era um doutor da lei, para estar ocupando uma posição no Sinédrio. Ele era bem instruído nas questões legais de Israel. Tudo isso, então, nos garante que ele tinha um conhecimento vasto, ou um domínio muito grande sobre o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Mas faltava para Nicodemos uma coisa. Faltava para Nicodemos nascer de novo, ter os olhos abertos. Ele via Cristo como um professor, ele diz como um mestre, né? Ele fala: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele via Cristo como um mestre, como um professor, como um profeta, mas ele não via Cristo como Salvador. Ele conhecia o Deus do Antigo Testamento, revelado através de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos os patriarcas da fé. Mas quando ele viu Cristo, ele via um mestre e não um Salvador. Ele conhecia os ensinamentos de Cristo, ele ouvia falar dos milagres do Senhor, ao ponto que ele diz: nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres, esses sinais que você faz, se Deus não estiver com ele. Porém, ele não via salvação na pessoa de Cristo. O Messias prometido estava ocultado aos olhos de Nicodemos, embora estivesse bem na frente dele. Irmãos, quantos Nicodemos temos hoje na nossa sociedade? Quantos Nicodemos nós temos nas igrejas? Assim como Nicodemos, muitos têm um conhecimento errado sobre Deus. Assim como Nicodemos, muitos não conseguem enxergar a salvação verdadeira em Cristo. Nós sabemos que nas Escrituras nós temos Deus revelado aos homens de duas formas diferentes: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, através das obras da criação, de tudo que foi criado. Deus se revela ao homem no meio de tudo que foi criado, através do vento, das árvores que plantam, do nascer do sol, do pôr do sol, das nuvens. Deus se revela. E existe a revelação especial, que é a revelação através das Escrituras, inspirada pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo alcança o coração do Tiago, do Vitor, e convence o Tiago e o Vitor dos pecados, fazendo eles não passar por um processo que nós chamamos de conversão. Um processo de regeneração. Um processo de nascer de novo. Nicodemos conhecia o geral, mas ele não tinha experimentado o especial da parte de Deus. Nicodemos tinha um conhecimento errado de quem Deus era. Meus irmãos, e um conhecimento errado de quem Deus é, do que Ele ama, do que Ele odeia, do que Ele santifica, do que Ele abomina, isso é pior. Isso é mais danoso, é mais prejudicial para o homem do que simplesmente não conhecer a Deus. Porque o conhecimento errado sobre quem Deus é vai trazer algumas consequências para o homem. O conhecimento errado sobre quem Deus é leva o homem a entrar num estado de comodismo com o seu pecado. O comodismo com o pecado está ligado ao fato de nós, do ser humano, ser depravado por natureza. O homem natural, antes de nascer de novo,
ele está espiritualmente morto em delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele ainda é, segundo Paulo em Romanos capítulo 6 e 17, escravo do pecado. Já João, no capítulo 3 e 19, diz que o homem não apenas peca, mas o homem ama o seu pecado. O que eu chamo aqui de conhecimento errado, e estou falando com vocês de conhecimento errado, a gente pode traduzir num conhecimento superficial, meramente intelectual, sobre a fé em si. É o que, no meio acadêmico, nós chamamos de fides histórica, ou fé histórica fundamentada ou regida no passado, mas sem o conhecimento da revelação divina do Senhor. Essa fé que Nicodemos tinha era baseada no Pentateuco em si, no conhecimento oral transmitido, na conversa passada entre discípulo e mestre e discípulo, geração pós geração, porém isso não era acompanhado de uma graça regeneradora de Deus que direciona o homem para Cristo, que o salva através de Cristo, que o santifica através de Cristo. É cômodo, é natural, é agradável para o homem estar no seu pecado. O ponto é esse. Quando o homem está acomodado no seu pecado, ele não quer sair dali. Ele não quer se levantar. Isso é como um trabalhador que trabalha na construção civil, que passa o dia inteiro carregando pedra, areia, cimento, ferros, cansa. E aí ele chega em casa, o que ele quer fazer? Tomar um banho, comer, sentar na sua poltrona. Ele toma um banho, come uma comidinha quente feita pela mulher, senta na poltrona. Ele não quer levantar dali, irmãos. Ele não quer levantar dali. Tudo que ele quer é um abraço aconchegante, apertado do seu lugar cômodo. Ele só vai levantar dali se o mundo estiver acabando. Assim é um homem quando ele está acomodado nos seus erros, nos seus pecados. Ele não vê mais problema em estar ali, sentado, vendo o tempo passar. Ele já se acostumou. Tanto faz. Sabe o que causa isso? A falta de regeneração. Como o Espírito Santo não regenerou ainda, ou seja, a graça não foi aplicada de forma irresistível no coração dele, o seu coração permanece de pedra. O seu coração é incapaz de sentir a verdadeira culpa e o verdadeiro peso da lei de Deus. A pessoa se conforta com o exterior. Obrigado, filho. A pessoa se conforta e se acomoda com o exterior da religião, como Nicodemos, que era fariseu, conhecia, mas ele estava acomodado naquilo que ele tinha certeza, convicção. A pessoa não tem o desejo de mudar interiormente, de buscar a santidade, porque falta a nova natureza, a natureza de Cristo. O pecado não é visto como uma afronta santa, uma afronta contra um Deus que é santo. O pecado é visto como uma falha, um desvio ocasional, algo que é suportável diante da imensidão de Deus. Ah, Deus é tão grande, é só um desviozinho. Como isso é danoso, irmãos. Como isso é condenatório para o homem. Nós ainda temos, como consequência dessa falsa crença em Deus, ou desta fé superficial em Deus, a aceitação dos padrões apodrecidos do mundo. E a aceitação dos padrões apodrecidos do mundo, ou a aceitação dos padrões mundanos, é um sintoma, ele não é a causa, ele é um sintoma que afeta a alma humana. O homem não regenerado é caracterizado pela inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Ele é inimigo de Deus. Se ele não tiver nascido de novo, ele é inimigo de Deus. E é aqui que está uma coisa que as pessoas ignoram, irmãos. Todos os homens eram inimigos de Deus.
Só deixa de ser inimigo quando passa pelo nascer de novo. Quando é verdadeiramente convertido. Ah, mas é tão bonzinho, mas é inimigo de Deus. Ah, mas é um menininho tão bom. Você não vai escutar isso? É um menininho tão bom, mas é inimigo de Deus. Quando o homem se acostuma a aceitar os padrões mundanos, ele está em conformidade com o presente século. Romanos capítulo 12 vai nos alertar sobre isso. Irmãos, o mundo representa um sistema de valores e cultura que se opõe ao reino de Deus. Que é inimigo, que luta, que batalha contra o avanço do reino de Deus. O cristão ele deve se comprometer com a santificação. A transformação progressiva ou a transformação dia após dia à imagem de Cristo. Este processo de santificação é uma obra necessária e inevitável da graça salvadora. Aquele que se diz salvo, mas permanece pecando, aquele pecado contumaz, aquele pecado repetitivo, aquele pecado em que eu amo pecar, não é salvo. Nunca foi salvo. Nunca conheceu a Cristo verdadeiramente. Ah, pastor, quem é o Senhor para julgar? Não estou julgando, não. A Bíblia diz, pela árvore conhecereis a árvore pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se só produz fruto de carniça, não é maçã. Não é o pé de maçã. Não é pé de maçã. Se não há santificação, ou seja, se o homem não está disposto a abandonar o pecado e voltar-se para Deus, é porque nunca houve regeneração. Ele nunca foi regenerado. E se ele nunca foi regenerado, irmãos, não tem um novo coração nele que ama os mandamentos do Senhor. Só tem aquele velho coração de pedra. Aquele coração que ama pecar. Que ama ser inimigo de Deus. Aceitar os padrões do mundo, ou os padrões mundanos, se quiser chamar assim, significa que a salvação ou a eleição, ela não se manifestou na vida da pessoa. Porque a pessoa, quando ela é salva, quando ela é eleita por Deus para ser salva, uma vez que essa pessoa é chamada pela graça, ela vai apresentar frutos de salvação, frutos de arrependimento. Ela vai apresentar um desejo crescente, dia após dia, de viver para a glória de Deus. Ela vai entender o propósito da existência humana. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E o conhecimento errado ou superficial que o homem tem sobre quem Deus é, o que Deus ama, o que Deus odeia, o que Deus santifica, o que Deus despreza e abomina, esse conhecimento superficial, errado, permite a coexistência entre o nome cristão e a prática mundana. Isso porque a pessoa não tem o Espírito Santo morando no coração para convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Uma outra consequência desse falso conhecimento é que a fé dessas pessoas que conhecem a um Deus diferente do Deus das Escrituras, a fé deles se baseia em um Deus que é criado por ele mesmo, pelo próprio homem, a sua imagem e maneira. Pastor, como assim? Um homem criando um Deus? É Deus com D minúsculo, então tá tudo bem. Deus com minúsculo, tá tudo bem, né, Julieta? Essa é uma consequência, irmãos, de rejeitar implicitamente, o princípio do somente as Escrituras. O homem natural, na sua incapacidade, ou seja, no seu estado deplorável de depravação, ele não consegue conceber, ele não consegue compreender o Deus soberano, santo, revelado nas Escrituras.
Ele olha para esse Deus revelado aqui na Bíblia e ele fica aterrorizado. Ele só quer correr, ele só quer se afastar desse Deus, porque afinal de contas é um Deus soberano. É um Deus que decreta todas as coisas, cuja sua vontade não pode ser frustrada pelo homem. É um Deus que não perguntou a minha ou a sua opinião, ele falou, e é. O Deus criado à imagem do homem, ele é um ídolo. Embora ele não tenha um corpozinho de barro, de gesso, de madeira, ele é um ídolo. Muitas pessoas cometem a idolatria aqui, neste ponto. Eles criam no seu coração uma imagem de um Deus, e eu acho que já falei isso aqui, a minha mulher já escutou, com certeza, um Deus que mais parece o Papai Noel, o Pai Natal. Um Deus que é incapaz de punir os próprios pecados do homem. Um Deus que não exige justiça perfeita, porque afinal é um Deus falho e não é perfeito. Um Deus que é maleável nos princípios sociais, nos princípios humanos, de relacionamentos, de comunhão, de vida interpessoal. Um Deus que deixa o homem confortável nos seus pecados. Um Deus que prefere apoiar, endossar a atitude errada. Meus irmãos, isso é viver em uma religiosidade superficial, como Nicodemos vivia. Isso é não conhecer a fé salvadora. O solo fide que nós tanto falamos, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que a fé é um dom, um presente, uma oferta dada por Deus ao homem. E que essa fé, irmãos, ela se baseia em Cristo, no Cristo da Bíblia, o Messias prometido. Não é em um Cristo que é apenas um mestre vindo da parte de Deus, apenas um professor que vai me ensinar a ser um homem, uma mulher melhor. As pessoas têm constantemente se recusado a aceitar a soberania absoluta de Deus. As pessoas têm constantemente abaixado a cabeça quando diante delas está a sua própria incapacidade de ser alguém que agrada a Deus. O homem prefere um Deus que apoie e que concorde com seu comodismo com o pecado. Um Deus que não importa com o quão maleável é o pensamento deste homem. Um Deus que aceita os padrões do mundo vivido pelo homem. Essa pessoa, irmãos, se entrega a uma fé humana, a uma religiosidade vazia. Pode até ir na igreja, frequentar cultos, ter uma boa voz para cantar ou até falar, pregar. Mas é uma pessoa que tem toda a sua fé baseada no produto da carne e não do Espírito. Então é uma pessoa que nunca conheceu a salvação, que nunca foi salva. Indo para a segunda parte da nossa pregação, eu quero ressaltar com vocês que a salvação ela não depende do nível de conhecimento que você ou eu temos de Deus. É possível que as pessoas tenham muito conhecimento sobre Deus e mesmo assim não ser salvo. Mesmo assim não ser salvo. Ao ouvir as afirmações que Nicodemos fez aqui, Jesus responde com uma parábola sobre a salvação. Jesus diz, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não questionou, Fábio, o nível de conhecimento que Nicodemos tinha. Ele sabia que, assim como os outros fariseus, a compreensão sobre o reino de Deus se limitava à nação, a Israel, povo.
Cristo, então, chama o devoto fariseu Nicodemos e apresenta para ele um reino dos céus que é pessoal, que é para entrar, e que para entrar e permanecer neste reino é preciso nascer de novo. O novo nascimento apresentado por Cristo aqui não é baseado num conhecimento anterior que Nicodemos tinha. Pouco importava o tanto que ele conhecia, quantos casos ele tinha julgado sobre a lei veterotestamentária, sobre a lei do Antigo Testamento. O novo nascimento apresentado por Cristo aqui é baseado na própria pessoa de Cristo Jesus. E por isso que o novo nascimento é um santo presente de fé dado por Deus. O novo nascimento é uma conversão, irmãos. O que é uma conversão no dicionário? É uma mudança total de caminho, de rumo. É uma entrega completa ao Senhor. Isso era incompreensível. Nicodemos não entendia isso. Para Nicodemos, o que Cristo falava era tão compreensível como o hino em alemão que o jovem Vitor me mandou hoje à tarde. Não sei de onde que ele tirou da cabeça que eu entendo alemão. No versículo 4 do capítulo 13 de João, acontece algo muito interessante. Nicodemos volta a perguntar para Cristo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Faltava fé a Nicodemos, isso fica claro. Ele conhecia Jesus, mas não conhecia o Salvador. Ele estava limitado, os olhos estavam fechados. Agora, no versículo 4 e 5, acontece o que eu olho e vejo como sendo uma reviravolta no coração de Nicodemos. Porque ele interroga como era possível nascer de novo. E aí Cristo poderia ter sido mais direto, falado mais claramente. Mas não, Jesus diz: em verdade te digo, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Em vez de responder claramente, Cristo opta por fazer um contraste entre água e Espírito. Nascimento físico e nascimento espiritual. Meus irmãos, a carne produz carne. E o Espírito produz santidade. O novo nascimento é uma bendita mudança. Mas é preciso entender quem é o autor dessa mudança. Olha, quando Cristo diz assim, é preciso nascer da água e do Espírito, o que Cristo está fazendo é uma comparação entre o nascimento humano, o começo da vida humana, o nascer de uma criança, com o nascer de novo. O nascer de novo é começar a viver de novo. É sepultar, literalmente, quem você, quem eu era. E não é sepultar na água do batismo, isso não tem nada a ver com o batismo aqui. O que Cristo está dizendo aqui é que assim como uma criança nasceu da mãe, pode ser cesariana, pode ser normal, em água, né? Tem a água lá da bolsa, da placenta, assim como a criança nasceu lá, é preciso que o adulto nasça aqui. É preciso que o homem nasça novamente no Espírito. É por isso que Cristo trata isso, esse paralelo, como o novo nascimento. Meus irmãos, o nosso Salvador fala para Nicodemos da necessidade e da natureza da regeneração, do nascer de novo. De imediato, Cristo pega Nicodemos pela mão e leva ele até a fonte de santidade do coração humano. Ele pega Nicodemos e apresenta Nicodemos a uma nova natureza, a novos princípios, a novos afetos, a novas miras.
Isso porque pelo nosso primeiro nascimento, nós somos corruptos. A Bíblia vai dizer que nós somos formados em pecado, nós nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Por isso nós devemos ser feitos novas criaturas. Por isso Jesus não podia ter escolhido uma expressão melhor, mais forte, para explicar essa mudança de estado e de caráter que o homem passa do que nascer de novo. Devemos ser inteiramente diferentes do que fomos antes. Eu e você não podemos ser os mesmos que nós éramos antes de Cristo. Este novo nascimento, segundo João capítulo 1, versículo 13, é do céu. Por ser do céu, ele reflete, ele aponta, ele direciona para o céu. Nicodemos reconheceu a ignorância dele, o que mostra um desejo de ser melhor informado, de conhecer mais, de compreender o que o Nazareno, Cristo Jesus, que estava bem na sua frente, falava. No versículo 4 até o versículo 8, Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus responde, em verdade te digo, que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Ao comparar o novo nascimento com o vento, algo que é, para mim e para você, sem controle, incapaz de controlarmos, o vento, e que mesmo assim ele leva as folhas para onde precisa, ele espalha a semente das árvores no campo, ele aponta os caminhos para que os pássaros percorram durante o processo migratório. Cristo está afirmando que o novo nascimento não é uma obra da sabedoria humana, do poder humano. Cristo está dizendo que o novo nascimento pertence exclusivamente ao Espírito Santo de Deus. Neste texto, se você tiver curiosidade em casa de puxar na internet, você vai ver que a mesma palavra que é usada para vento se repete para espírito. Pneuma. A mesma palavra. É a mesma palavra. O Espírito envia suas influências ocultas, assim como o vento descrito por Cristo aqui. Ele envia a salvação, ele desperta o coração de quem ele quer, quando ele quer, à medida e grau que lhe apraz, que lhe agrada. E embora as causas para isso sejam ocultas ao meu e ao seu olho, o efeito é claro, é evidente. Quando a alma é levada a lamentar-se pelo pecado e a respirar segundo Cristo, aí está o novo nascimento do homem. Somos, irmãos, em nosso primeiro nascimento, o nascimento da água que Cristo menciona, formados em iniquidade e em pecado. Isso é o que torna necessário a mudança de natureza. Só que Cristo diz que nós não podemos nos maravilhar disso. Ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. No versículo de número 7. Nós não podemos mesmo, irmãos, olhar para isso e ficar maravilhado, achando que somos responsáveis por essa mudança. Porque quando consideramos a santidade de Deus e comparamos isso com a nossa depravação, com a nossa natureza, e quando olhamos à frente a felicidade que é nos colocada diante de nós na cruz de Cristo, meus irmãos, nós olhamos para isso tudo e não podemos pensar que
é estranho Cristo falar, dar tanto ênfase sobre o nascer de novo a Nicodemos. Não é estranho que Cristo fale tanto para Nicodemos sobre o processo de regeneração, sobre o processo de santificação. Porque santificação e regeneração são as primeiras consequências do nascer de novo. São os primeiros atos de uma peça muito maior. Por isso, se o homem não nascer de novo, ele não vai ver a Deus. Para concluir, irmãos, assim como Nicodemos, nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar a Cristo. Porém, sem as amarras da religiosidade vazia e do falso conhecimento. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores e por isso precisamos ser salvos. Precisamos reconhecer que nós estávamos em trevas e só por estar em trevas conseguimos ver a luz. Precisamos reconhecer o nosso estado original de pecaminosidade para podermos enxergar em Cristo não apenas um mestre, como Nicodemos via, mas o nosso Salvador e Senhor. Eu suplico a Deus que nos dê a oportunidade de olhar para os nossos próprios corações e enxergar neles marcas do novo nascimento. Que nós possamos ter os nossos olhos repletos, com o mesmo brilho que eu imagino ter nos olhos de Nicodemos aqui ao ouvir essa explicação de Cristo. Afinal de contas, nós somos chamados para adorar a um Deus vivo e não a nossa própria imagem refletida no espelho da vida. Somos chamados para anunciar o nosso Cristo crucificado. Somos chamados para marchar com Cristo e não para estar no nosso mundo particular, paralisado pelos nossos pecados e medos. Então, irmãos, eu te suplico, se levante juntamente comigo. Vamos juntos anunciar a Cristo. Vamos juntos anunciar as suas marcas, os seus cravos, a sua cruz, a sua santidade. Não temamos o mal que há de vir. E pelo amor de Deus, não tenham em vossos corações a vaidade sagaz de querer ser um dos principais dentre os nossos. Mas opte em querer ser o menor dos filhos do Pai. Porém, mesmo assim, mesmo pequenininho, amado incondicionalmente por um Deus que é eterno. Lembre-se que importa mais ser santo como Cristo é santo do que ser visto pelos homens. Amém? Vamos nos pôr de pé. Pai querido, graças te dou novamente. Te louvo e te engrandeço, porque o Senhor não nos permitiu estar como Nicodemos. O Senhor não nos permitiu, Pai, estar em uma religiosidade vazia e sem frutos. Graças te dou a Deus, porque o Senhor tem nos mostrado o que é, Pai, caminhar contigo, nascer de novo, ser feito à sua imagem. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos firmou sobre os seus santos caminhos, e o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus, paz, esperança e a certeza da nossa salvação em Ti. Meu Deus, que nós possamos ser cada vez mais despidos da falsa religiosidade, da vaidade, do orgulho próprio. Que nós possamos ser cada vez mais banhados, ó Deus, na humildade que provém do Senhor, na santidade que é derramada pelo Seu Espírito, no amor que sai do Seu coração. Que possamos cada vez mais ser moldados à imagem do Seu Filho para anunciar o Seu santo nome até que o Senhor venha nos buscar.
Senhor, dê-nos oportunidades essa semana para falar do Senhor, para expor a alegria que temos no coração por ter sido alcançados pelo Senhor, a refletir a sua luz neste mundo, a glorificar ao Senhor, Pai. Mesmo que seja com os menores deste mundo, mesmo que seja, ó Deus, com os problemáticos, mesmo que seja, ó Deus, com os que são reprovados por este mundo, não importa, Pai, mas nos dê a oportunidade de falar do Senhor a toda alma que é cativa, a toda alma que está, ó Deus, presa, seja presa pelo pecado, seja presa pela religiosidade, seja preso, ó Deus, pelo ídolo do coração. Nos dê, ó Pai, discernimento de espírito, para, Pai, enxergarmos o seu propósito, o seu caminho e os seus planos. Pai, conduza-nos essa semana em santidade, dia após dia, nos nossos afazeres do lar, nos nossos afazeres profissionais, no meio da nossa família e dos nossos amigos, para que sejamos sal e luz neste mundo. É o que eu te peço a Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Todos digam amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Lembrando que sábado tem culto em Ponte de Lima. Quem quiser ir comigo, seja à vontade. Temos ali o café como de costume. Uma boa semana a todos.